Vamos direto ao gráfico do Bitcoin de hoje. No gráfico de 4 horas, rompemos duas linhas de tendência ascendentes cruciais para o Bitcoin, que serviam de suporte de curto prazo. Agora, quebramos oficialmente abaixo disso e já tivemos uma queda de cerca de 2%. O ponto mais baixo foi cerca de 67,4 mil dólares para o Bitcoin. Se você acompanha meus vídeos, sabe que temos um gap da CME em torno de 67,2 mil. Com um preço tão próximo desse gap da CME, não seria surpresa vê-lo ser preenchido. Mas não esqueçamos do gap da CME criado neste fim de semana, já que negociamos a 67,9 mil. E temos um gap da CME em torno de 69,5 mil dólares. Então, uma situação interessante surgiria se preenchêssemos essa lacuna da CME para baixo, porque aí teríamos outra lacuna da CME para cima, para ficar de olho e um pouco preocupados, especialmente se você tiver uma posição vendida aqui, já que poderia haver um movimento para cima para preencher essa lacuna. Olhando os níveis maiores de suporte e resistência do Bitcoin. Já tocamos o fundo desse grande suporte entre 67,5 mil e 70 mil dólares para o preço do Bitcoin. Se quebrarmos abaixo de 67,5 mil, provavelmente cairíamos no próximo suporte entre 66 mil e 65 mil dólares. Agora, olhando os níveis de Fibonacci para o Bitcoin. Temos o bolso dourado de Fibonacci entre 68,4 mil e 68,7 mil dólares para o preço do Bitcoin aqui. Tivemos dois fechamentos de vela logo abaixo do bolso dourado de Fibonacci. E logo depois, caímos para o nível Fibonacci de 0,786 em 67,3 mil. Como tenho dito, fechar abaixo do bolso dourado de Fibonacci geralmente é um sinal de baixa no curto prazo. E já vimos isso acontecer um pouco com essa queda aqui. Então, por hora, preste atenção nesse nível de suporte Fibonacci abaixo, porque se fecharmos abaixo do nível Fibonacci, podemos potencialmente quebrar essas mínimas anteriores no gráfico de 4 horas. Isso criaria uma estrutura bem diferente no mercado, já que até agora só temos feito máximas e mínimas mais altas. Então ainda é possível uma retomada para cima, mas se começarmos a quebrar essas mínimas anteriores aqui, isso mudaria a estrutura de um jeito que pareceria bem menos otimista. Para evitar mal-entendidos, vou deixar claro a diferença entre os prazos. Por exemplo, no gráfico de 1 hora, temos uma clara tendência de baixa no curto prazo. Se busca reversão no curto prazo, observe uma quebra desta linha de tendência descendente. Enquanto não quebrarmos essa linha, o preço do Bitcoin deve continuar caindo. Mas olhando o gráfico mensal do Bitcoin, estamos bem afastados aqui. Isso para mim ainda não parece tão pessimista. Vimos várias velas baixas seguidas, mas na última saímos dessa tendência de queda. Isso ainda pode fazer algo assim. Mas nos prazos menores está começando a parecer bem pessimista. Minha estratégia com essa incerteza é negociar Bitcoin em prazos curtos. Por exemplo, quando rompemos abaixo da linha de tendência, vi como sinal de baixa. Quando quebramos e testamos de novo, não conseguimos voltar acima. Sempre compartilho minhas análises na comunidade grátis, já temos mais de 1.000 membros nessa comunidade aqui. Se você está na comunidade e quer acesso aos meus sinais de trading, é só ir para o canal de acesso aos sinais de trading aqui, seguir esses 3 passos, e você terá acesso aos meus sinais de trading de graça. Agora, olhando o gráfico semanal do Bitcoin, vemos uma vela realmente maluca. Temos um potencial rompimento para cima aqui, até tivemos o rompimento no gráfico diário, mas no gráfico semanal não fechamos a vela fora desse padrão de cunha em expansão ainda. Isso é algo que estou de olho para a próxima semana. Outra coisa que estou observando no gráfico semanal é o indicador de Momentum RSI semanal do Bitcoin. Porque, se você tem me acompanhado nas últimas semanas, sabe que pegamos esse rompimento do RSI que coincidiu perfeitamente com essas mínimas aqui. E então vimos essa bela alta. Pegamos esse momentum do Bitcoin lindamente. Mas agora pode estar prestes a virar, certo? No gráfico semanal, ainda não perdemos a linha de tendência ascendente do RSI. Então isso é algo que estou realmente atento aqui. Se tivermos um fechamento semanal abaixo dessa linha de tendência do RSI, então realmente parece que teremos um movimento de longo prazo para baixo aqui, porque acho muito improvável ter um fechamento semanal abaixo e depois simplesmente disparar para cima.
Agora, olhando o mapa de calor de liquidação do Bitcoin. Primeiro, neste período semanal, como podem ver, já eliminamos esse grande bolsão de liquidez para baixo. E esse era um bolsão de liquidez que eu mencionava na última semana, enquanto virávamos nos prazos menores, dizendo que poderia ser uma área de interesse caso essa tendência de baixa continuasse. E claro, agora eliminamos esse grande nível de liquidez, mostrando novamente que é importante ficar atento aos mapas de calor de liquidação do Bitcoin, porque geralmente o preço do Bitcoin é atraído para onde há mais liquidez. Se eu realmente ampliar para um maior período aqui. Neste gráfico mensal, por exemplo, temos bastante liquidez para baixo ainda, por volta de 65,2 mil dólares para o preço do Bitcoin. E na verdade, a maior parte da liquidez agora está para baixo em 61,5 mil por enquanto. Acho improvável falar de 61 mil como se fosse uma meta realista para, digamos, fazer vendas a descoberto, mas claro que continuarei atualizando vocês diariamente sobre esses mapas de calor de liquidação do Bitcoin. Algo preocupante para os otimistas no curto prazo é que simplesmente não há muita liquidez para cima restante, porque eliminamos toda essa liquidez naquela enorme alta que vimos aqui nas últimas semanas. De qualquer forma, esta foi a atualização do mercado de hoje. Não esqueça de entrar na comunidade para acessar meus sinais de trading gratuitamente, seguindo estes 3 passos no canal de acesso aos sinais. Mas independentemente de você se juntar ou não, obrigado por assistir novamente e nos vemos amanhã no próximo vídeo.